Boa tarde, ouvintes internautas, de volta com mais um Estúdio 89 nesta terça-feira. E o assunto agora é completamente diferente do que falamos anteriormente. E diferente para muitos de vocês ouvintes, acredito. Estou aqui na companhia do pastor Rude Augusto, que está em Caratinga já há alguns anos, é diretor da Faculdade de Teologia da Rede Docton, para tratar de um fórum de teologia que acontece a partir de domingo, dia 26, se encerrando no dia 28, com um tema bem curioso: inteligência artificial, um desafio da pós-modernidade. Me parece que é uma discussão em torno da inteligência artificial sob a ótica da religião. Isso me chamou muita atenção, ou não é bem isso? Vamos saber dele aqui agora, para você que se interessa pelas questões das novas tecnologias, para você que professa uma religião, tem interesse pela Faculdade de Teologia, vamos saber um pouquinho disso tudo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, muito prazer. Muito obrigado, viu, Graziela? Você é muito simpática. Obrigada. Vamos começar a nossa conversa, então. Vamos partir do princípio. O Fórum é de Teologia, falando de inteligência artificial. Mas para muitos esse termo teologia não é tão claro. Do que se trata a teologia? Teologia é uma ciência como medicina, como filosofia, como engenharia, como qualquer outra ciência. E o fato que o MEC nos deu agora o reconhecimento significa que o nosso curso vale tanto quanto qualquer outro curso. Então, vale a pena pensar em fazer teologia. E o objeto de estudo da teologia Exato, eu não respondi a sua pergunta, né? Eu soube te enrolar dessa vez. Pensa-se primeiro que é religião. Mas é muito mais do que isso. Porque, na verdade, quando a gente vai mais a fundo e estuda, né, a nossa origem, estuda aquilo que nós somos, agora há pouco eu estou ainda um pouco chocado por causa da notícia de um querido irmão que, né, acabou a sua carreira aqui, guardou a fé, né? Então, religião, ela envolve esta vida e mais ainda. Agora, não temos instrumentos científicos para pesquisar depois da morte, certo? E aí a gente pensa, bem, então por isso não pode ser ciência, a religião não pode entrar nesse campo. Não é verdade. Eu tenho agora já um bom tempo, eu tenho estudado em duas faculdades, em duas universidades, a primeira foi nos Estados Unidos, e estudei com gente de todas as linhas denominacionais de religião, tive colegas budistas, para não mencionar, também católicos, anglicanos, todas as linhas diferentes, e até aqueles que não tinham nenhuma linha, nenhuma direção. Mas o ser humano sempre está buscando respostas. E a teologia seria então o estudo das religiões, o estudo da divindade? Também é uma busca de respostas para aquelas perguntas mais profundas que cada um de nós tem e que, infelizmente, né, e é verdade, não conseguimos encobrir com todas as nossas descobertas. E nós temos a Faculdade de Teologia em Caratinga pela Rede Docton de Ensino há 3 anos. Vamos agora, então, esclarecer o que é inteligência artificial. Muito bom. Eu estava pensando que tipo de exemplo que eu posso dar. A palavra artificial é fácil de entender, né? Seu cabelo não é artificial, né? Em parte. A parte descolorida mas vamos lá. Tem gente, por exemplo, que não consegue andar. E aí eles precisam de alguma forma, alguma ajuda para andar. Aquelas pernas seriam pernas artificiais. Uhum. Ela consegue se movimentar como se tivesse pernas, mas não tem, certo? Então, esse é uma forma de se ver a artificialidade. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, que é um termo muito em voga, né? Exato. Você tem uma calculadora aqui? Temos. No computador. Exato. A calculadora, o que é? Quando você tem ela na mesa... O que ela faz? Ela faz uma conta muito mais rápida do que o nosso cérebro é capaz de fazer e com precisão. Mas é algo que a nossa inteligência fazia.
né? Mas não com tanta agilidade e muitas vezes sem precisão. No meu caso, que não sou boa de matemática, ela faz muito melhor que eu. Exato, né? Pois é, aí então a inteligência artificial estaria ajudando, E né, a muito. sua inteligência. Aham. Então eu creio que esse exemplo pode ser transposto para muitas outras áreas, inclusive algumas nas quais nós ainda nem podemos imaginar, né? Sim. Que é a própria área do cérebro, né? E a grande pergunta que é colocada: quais os problemas que as conquistas nesta área do cérebro, quais os problemas que nós vamos ter? E é claro, o problema número 1 é o ético. Será que aqueles cientistas que estão na ponta dessas descobertas, desses descobrimentos ou dessas invenções, será que eles têm os valores éticos que realmente respeitam a todos os seres humanos? A gente tem uma discussão que é comum, às vezes na sala de casa mesmo, que é o impacto dessas novas tecnologias nos relacionamentos, Exatamente. pais com filhos, nós com os nossos amigos. E essa é uma discussão até bem comum e eu estou vendo aqui que vocês irão tratar dela. Exatamente. Mas uma outra que é diferenciada é a influência da inteligência artificial na religião. E essa eu gostaria que o senhor falasse como a religião está vendo, como vocês na faculdade, nos estudos teológicos, estão percebendo essa evolução tecnológica. É uma visão crítica pessimista ou otimista? Otimista. Graziela, o seu nome vem pela origem da palavra graça, que é realmente uma palavra muito especial, né? Graça é algo que a gente não merece. É um bem tremendo que faz muito bem para a gente, mas eu não fiz nada para merecer. Então essa é a ideia da graça. Quanto à avaliação que a teologia está fazendo da inteligência emocional artificial, inteligência artificial, o Vaticano está reunindo uma comissão de cientistas, teólogos e eticistas. Por quê? Tentando se preparar para dar uma resposta a essa sua pergunta. Como é que a igreja vai se posicionar diante das questões que estarão sendo levantadas? E a Igreja Batista, por incrível que pareça, já fez isso nos Estados Unidos. Quem me disse isso foi meu filho, né, que será o preletor. Eu fico muito feliz. Ele não é um teólogo, digamos assim, que esteja à frente de uma igreja. Ele fez teologia, mas ele trabalha em um banco, mas não como bancário, como cientista. Cientista de dados. E ele sempre teve o coração voltado para essas perguntas que nós estamos tratando no início. Ele sempre se preocupou com isso. Ele sabe que o ser humano é muito mais do que só, né, ir para o trabalho e voltar para casa e dormir, né? Ele sabe que nossa vida é mais. Então, ele, casado, 3 filhos, pequenos ainda, ele está acompanhando o desenvolvimento e especialmente o interesse que essas 3 crianças de 2, 6 e 8 têm para com, digamos, os ensinos bíblicos que ele e a mãe e a esposa tiveram. E eles estão notando que as crianças, mesmo que nasceram dentro de um lar, onde, digamos, houve esse tipo de em que se cuidou desse ensinamento, ensino, né? Desses fatos da Bíblia, né? Ele está notando que as crianças, elas estão muito interessadas ou atentas a isso mais, estão, assim, dispersas, impacientes com o que é apresentado, e eles estão indo a várias igrejas tentando ver aonde é.
Então, isso está sendo... O que ele vai trazer, em parte, serão alguns resultados. Ele está também reunindo um grupo de pais que têm o mesmo problema. Para analisar esse comportamento e essa realidade. E ele faz parte de grupos de teólogos e cientistas, e eles discutem. E ele escreve toda semana um artigo sobre o assunto. Nós estamos falando aqui sobre o filho do pastor Rude, que é o Elias Kruger. Isso. Que é um cientista de dados, ele mora nos Estados Unidos e virá a Caratinga neste fim de semana, dia 26 a 28, para o segundo Fórum de Teologia, trazendo a abordagem desses temas. Eu perguntei antes se a visão do ponto de vista religioso era pessimista ou otimista quanto à inteligência artificial. Se eu disse que era otimista, mas me colocou aqui preocupações. E eu imagino que a discussão seja nesse sentido de alertas, de reflexões, com relação a alguns temores. E eu pergunto ao senhor se um dos temores, independente da denominação religiosa, é de um afastamento de Deus, porque, voltando ao passado, a gente, dos tempos em que não se permitiam as pessoas terem acesso a livros, porque a igreja entendia que o conhecimento afastava as pessoas de Deus, e em parte isso tem um fundamento porque a pessoa se torna mais crítica, com mais capacidade de julgamento. O acesso à informação difundido da maneira que é hoje, e o nosso contato com todas essas tecnologias muito avançadas e que é impossível voltar atrás, continuarão avançando e não sabemos, como o senhor disse, até que ponto. As religiões também temem terem muita dificuldade de arrebatar fiéis em função dessa dispersão. O senhor disse que as crianças já não estão muito atentas e com dificuldade de receber a mensagem. Mas isso mostra que nós precisamos andar mais rápido. Temos que nos adaptar. As crianças, elas estão... minha esposa, ela trabalha bastante em cima disso. Ela chama essas crianças de millennials, que realmente estão lá na frente, que pegam o meu telefone, por exemplo, quando eu tenho um problema, eles resolvem em poucos minutos. Então, é uma outra geração. Nós, na verdade... Aprender a conversar com eles. Exatamente. Adaptar o discurso. Então, a igreja precisa se ouvir, ajustar, respeitar e assim por diante. E na faculdade, o que nós fazemos... nós tentamos ajudar os nossos alunos a verificar, a entender, a realmente ampliar a sua visão do que é, na verdade, ser um teólogo. Né? Que é, inclusive, poder se dirigir aos pequeninos e ter uma palavra que tenha significado para elas. Elas têm que também ser respeitadas, elas precisam ser respeitadas. Então, o fórum vai colocar todas essas discussões. Vou ler rapidamente aqui para vocês os temas que serão abordados no dia 26, inteligência artificial, como transmitir a fé a nossos filhos numa era tecnológica, exatamente o que acabamos de falar. Exato. Vai ser na Igreja Presbiteriana de Caratinga, no dia 27, às 7 da noite. Inteligência artificial... Às 9 da manhã, na dia hora... 27, às 7 da noite. Não, olha aqui, ó. Porque... Esse aqui é o primeiro que eu disse, no dia 26, 9 da manhã. No dia 27, às 7 da noite, no auditório da Docton, e o tema é Inteligência Artificial e sua influência nos relacionamentos, profissão e religião. No dia 28, às 8 da manhã, no Casarão das Artes, em frente à Rede Docton, Inteligência Artificial, como recebê-la. E à noite, no auditório da Docton, novamente, no dia 28, para encerrar, Inteligência Artificial e Pós-Modernidade. A gente vai deixar essa programação para você escrita aí na nossa live. O preletor é o filho do pastor Rude, Elias, que está vindo dos Estados Unidos, trazendo sua experiência e os resultados já de algumas pesquisas que ele está fazendo lá. Como participar, pastor? É só se apresentar nesses locais ou é preciso inscrição? Não precisa inscrição, seria bom, talvez em futuro faremos, mas... É uma série de fóruns que nós estamos tentando instituir, então já estamos conseguindo o segundo. No ano passado tivemos 4 preletores de fora, foi um sucesso pleno, assim, algo que Caratinga não viu ainda. E eu tenho certeza que esse tema, eu ando bastante pelo Brasil e pelo mundo. Eu não vi isso tratado. Nós teremos um visitante de São Paulo, um professor da Fundação Getúlio Vargas, que veio por causa... Para acompanhar. Então, uma excelente oportunidade para você que mora em Caratinga e região. É uma grande entrar em contato com um tema deste muito atual e numa abordagem, uma perspectiva diferenciada. Exatamente. Não é? Mensagem para os nossos ouvintes internautas, um convite?
Meu sabe? convite, vem estudar com a gente. Por outro lado, não fique triste se os seus filhos não te entendem e procure fazer o máximo para compreender a linguagem deles. Eu creio que vale a pena, né? A vida, ela é essa aqui em primeiro lugar, e essa é que nós precisamos realmente ver como nós passamos, como nós demonstramos nosso interesse uns pelos outros, nosso respeito uns pelos outros. E eu fico muito grato pela Rádio Cidade, pela Graziella, porque vocês têm essa abertura, vocês nos levam para aqueles lugares onde nós não conseguimos ir. Muito obrigado, e que cada um realmente possa desfrutar de uma vida muito cheia de alegria, de paz e felicidade. Obrigada. Então, Fórum de Teologia em Caratinga, dias 26, 27 e 28. Você está convidado. Vou te Até o esperar lá. próximo Estúdio 89.